Boa noite, igreja. Queria passar um vídeo para vocês, rapidinho. Pode apagar a luz também. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você e em mim. E amar como você me ama. Você fez por mim e amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você. Som. A Júlia não está em pecado. Amém. Eu queria falar para vocês que esse projeto é fruto de orações de jovens que passaram pela igreja, que já estiveram aqui e que não estão mais. Muitas pessoas sempre tiveram um sonho. A igreja ICB sempre recebeu muitas pessoas que têm esse sonho de sair para evangelizar, sair das quatro paredes. E isso é só o começo. Mas, para isso acontecer, que nem o Tiago falou, isso é uma semente que está sendo plantada e os frutos talvez não vão ser agora. Mas pode ser que isso venha a ser depois, amanhã, daqui, 2 anos, daqui 1 ano. Mas o importante é que vocês estejam aqui com a gente. Então, cada projeto, cada culto que a gente fizer, esteja com a gente, participe, independente da sua idade, independente das suas dificuldades, dos seus pecados, dos seus erros, das suas falhas. Venha, esteja com a gente, participe de cada culto, de cada projeto, porque isso não é nós que fazemos, é o Espírito Santo que faz através de nós. Mas para Ele fazer, Ele precisa que você esteja aqui, que você esteja disponível para isso. Amém? Obrigada. Aleluia. Pastora. Amém. Boa noite, irmãos. Na paz do Senhor, amém? Tá feliz aí? Diga amém. Glória a Deus, a igreja está bonita. Glória a Deus. Queridos, Deus é muito bom. Diga, Deus é bom. No próximo domingo, nós vamos estar recebendo uma vitória muito grande do Senhor. Amém. Nós vamos estar retomando o culto Kids. Diga glória a Deus. Amém. Por que a abertura do culto Kids? Porque não vai mais ser a salinha, vai ser o culto das crianças. Amém. E nessa semana, algumas pessoas vão ter o seu coração queimando de vontade de dar aula para as crianças, de ministrar para as crianças, de ajudar a cuidar das crianças na hora do culto deles. Se isso acontecer com você, nos procure. Nós estamos precisando de voluntários, esses que o Senhor vai escolher, e eu creio que você sabe da sua particularidade com o Senhor, da sua intimidade com Deus. A obra do Senhor é Ele que vai fazer. Amém, queridos?
mas nós precisamos de voluntários. Eu tenho certeza que enquanto você estiver trabalhando para o Senhor estará cuidando da sua vida. Isso daí é muito forte. Sempre que a gente se dispõe a trabalhar na seara do Senhor, fiquei emocionada com o trabalho dos jovens, porque é tão simples, tão singelo, mas como Jesus, né? Como Jesus. E eu tenho certeza que tudo que você fizer para o reino de Deus terá a sua recompensa. Amém? Não queira holofortes. Graças a Deus a nossa igreja não é disso. Nossa igreja é simples. Mas queira que o Senhor esteja contemplando o seu coração. Se levante. Ore ao Senhor. Fala, Senhor, se sou eu, faz o meu coração queimar. Deixa eu entender esse chamado, porque eu recebo em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de orar agora por essas pessoas. Curva sua cabeça e você faça a sua oração com o Senhor agora. Senhor, esta obra é tua. O Senhor é perfeito em tudo o que faz. Eu gosto tanto de ver o teu agir. Senhor, eu tenho certeza, Pai, que o Senhor já preparou esses homens, mulheres, esses jovens que estarão trabalhando nesse ministério, que estarão se prontificando, Senhor, a ser canais de salvação na vida das nossas crianças. Pai Santo, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, faça arder durante toda essa semana o coração daquele que o Senhor está chamando. Pai, para que ele não resista e para que ele se sinta, Senhor, um escolhido do Senhor para esta obra. Em nome de Jesus, Senhor, que se levante crianças que adoram, crianças, Senhor, que choram na tua presença. Crianças batizadas com o Espírito Santo. Crianças, Senhor, usadas pelo Senhor. Até mesmo, Senhor, para proclamar a tua salvação aos seus pais. Pai Santo, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que a tua unção está liberada. Faz do teu jeito, de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Já temos 17 crianças cadastradas. Eu creio que mais chegarão, né? E vai ser um trabalho lindo. Vocês vão contemplar e vocês vão fazer parte disso também. Amém? Que Deus abençoe. Muito obrigado. Estou aguardando um zap seu, tá bom? Aleluia. Som. Aleluia. Bom, então acredito que os irmãos entenderam. Irmãos, vamos recapitular. Que hora que é o nosso culto a quinta-feira? 18 horas? Isso, às 20 horas, às 8 horas. Então não se esqueça. Que hora que é o nosso culto de domingo? Que hora? Que hora, Lucimar? Irmãos, às 18 horas o nosso culto de domingo. E o ministério infantil é um dos ministérios também que a gente não consegue ainda suprir de manhã. Então por esse e até mesmo recepção e outros ministérios a gente não consegue suprir ainda. Então nós vamos fazer um culto só para a honra e glória do Senhor. E vai ser bênção em nome do Senhor. Peço a compreensão dos irmãos. Nós sempre temos as nossas preferências e muitas vezes a preferência é o culto pela manhã. E nós fazemos de tudo para que aconteça, mas ainda não é o momento. Um dia pode voltar, mas ainda não é o momento. Não fique sem se alimentar da palavra do Senhor por causa disso. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, essa semana nós tivemos o Clareia e o culto quinta. E foi uma semana diferente. Terça-feira na oração aqui foi um mover de Deus sobrenatural, mas tinha muita pouca gente aqui. E na quinta-feira, como o pastor falou, é inexplicável.
Não dá para explicar o que aconteceu na quinta-feira aqui. Por isso que eu volto a convidar você para estar conosco na quinta-feira. Só que tinha muita pouca gente. E a gente ouve uma frase muito conhecida, que é um versículo. Sempre que tem poucas pessoas e há um mover de Deus, a gente fala assim, aquele famoso versículo, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele está. Coloca para a gente, Mateus 18, 20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Muito conhecido entre nós. E eu não sei se você é do tempo, da época, do culto da bênção, que era a tarde da bênção. Alguém já viu, alguém já veio no culto à tarde? Levanta a mão. Tá vendo, gente? Tarde da bênção. Era um culto onde você tocava corinhos, né? Era um culto da tarde mesmo. E por ser a tarde, eram poucas pessoas. E a gente sempre falava isso, irmãos, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, o Senhor ali está, porque está na palavra de Deus, e etc. Eu sempre falei isso, a gente sempre falou isso. Mas eu queria ministrar nessa noite sobre o contexto desse versículo. Porque esse versículo, ele não está falando se você reunir com 2 ou 3, o Senhor vai estar. A Bíblia diz para a gente entrar no nosso quarto, estiver a sós com Deus. Ou seja, se você estiver sozinho, Deus está. Se você estiver com 2 ou 3, com 30, com 100, no nome do Senhor, ali Ele está. Não precisa ser 2 ou 3. E não é isso o que o texto quer dizer. Então eu gostaria de, nessa noite, de ministrar o que significa essas palavras do Senhor Jesus. Para nós termos essa compreensão, nós precisamos ver o contexto dessas palavras de Jesus, porque esse é o versículo 20, e essa narrativa, ela começou lá no versículo 15, 5 versos anterior a esse, e vamos ver o que aconteceu para que Jesus expressasse essas palavras muito conhecidas entre nós. Vamos lá, pode deixar a luz acesa aqui, tá? Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Aqui que começa essa narrativa daquelas palavras de Jesus. Então tem várias aplicações aqui. Jesus está dizendo, se o seu irmão, nós cumprimentamos, paz do Senhor, irmão. Por que nós somos irmãos? Porque nós temos o mesmo Pai, que é o nosso Deus. Por que nós somos irmãos? Porque nós temos o mesmo sangue, que é o sangue do Senhor Jesus, que nos purifica, que nos limpa, que nos une. Nós temos o sangue do Senhor Jesus em nós, nos limpando, nos purificando. Nós ceiamos, é o sangue de Cristo, que nós, no ato profético, nós bebemos, simbolizando o sangue nos limpando. Ou seja, o sangue de Cristo está em nós, nos limpa. Se nós temos o sangue de Cristo em nós, se nós temos o mesmo Pai, por isso nós somos irmãos. Aí Jesus traz um ensinamento: se o seu irmão pecar contra você, dar mancada com você, falar mal de você, falar nas suas costas, se o seu irmão pecar contra você, errar contra você, irmão, se Jesus está dizendo isso, é porque Ele está dizendo que isso acontece. E a palavra de Jesus não é a carta do apóstolo Paulo às igrejas, é uma carta de Jesus ensinando aos apóstolos, aos discípulos que iam abrir as igrejas. Então Jesus, sabendo, porque a Bíblia diz que Paulo e Pedro entrou numa discussão muito grande. Então nós sabemos que a gente vai ter os nossos atritos. Aí Jesus traz um ensinamento: se o seu irmão pecar contra você, o que nós temos que fazer, igreja? Vá sós com ele. Ensinamento de Jesus.
Aqui Jesus não está dizendo, vai lá e começa a falar para as pessoas o que a pessoa fez para você. Vai lá e fala para todo mundo, fala para a sua família. Não, Jesus está nos ensinando a você ir a sós com Ele. É você e Ele. Quando você tiver um problema com seu irmão, vá a sós com Ele. Mas sabe o que a gente faz hoje? Vamos pegar alguns ministérios da igreja. Ministério de louvor, ministério de dança, ministério infantil, ministérios. Você está lá no ministério e aconteceu uma coisa que você não gostou, que o líder fez contra você, ou que algum integrante da igreja, do ministério fez a você. Falou mal de você, fofocou, inventou coisa a seu respeito, etc. O que a gente faz? A gente chega em casa e a gente fala para a mãe, a gente fala para o pai, a gente fala para os nossos amigos o que o irmão pecou contra você. Mas o que Jesus ensina? Para você resolver, vai a sós com Ele, vai na fonte, corta o mal pela raiz. Se não quer uma igreja cheia de picuinha, cheia de fofoca, cheia de um virando a cara para o outro, vai a sós com Ele. Fala, você falou aquilo que eu não gostei, me machucou, me magoou, me feriu. Chega a sós com Ele. Por quê? Porque quando a gente fala para outras pessoas, para nossa casa, para os nossos amigos, aquela pessoa fica contra aquela pessoa que te feriu. Então você começa a criar bloqueios da sua família, dos seus amigos, contra aquela pessoa da igreja, porque você não foi na fonte. Então Jesus nos ensina a ir na fonte. Aí ele continua dizendo, se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Esse passo aqui, ele é libertador. Jesus está dizendo que a gente ganha. Então não é para você chegar na pessoa, você fez isso, e você não presta, não sei o que, não. Jesus está pedindo para você, como irmão em Cristo, do irmão, vai lá e tente se reconciliar com ele. Peça perdão para ele, fala, você fez isso, me machucou, me magoou, eu não me senti bem. E se você conseguir, você ganhou o seu irmão. Jesus disse, porque a gente é tão difícil, que muitas vezes quando você chega e você conversa e você pede perdão, mesmo assim a pessoa ela não aceita, ela não perdoa, ela não quer relacionamento, ela quer você bem longe dela. Aí Jesus diz, porque muitas vezes não se resolve. Então Jesus, ele colocou 3 passos para você conseguir resolver os conflitos de você com seu irmão. Esse é o primeiro passo, vai a sós com ele e tenta resolver. Se você conseguiu, você ganhou o seu irmão. Se não deu certo, vamos ao segundo passo. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então você está em conflito, alguém está falando mal de você e etc. Não sei o que acontece aí. Comigo acontece um monte de coisa. Aí você tentou conversar com a pessoa, não deu certo. A pessoa está irredutível. Você desiste? Não. Tem muita gente que é assim, bom, eu tentei, eu já fui lá, eu pedi perdão, tentei conversar, e a pessoa não quis. Então já fiz minha parte, tchau. Mas o que Jesus está ensinando? Vai para a segunda instância, vai para o segundo passo. E o segundo passo, ele nos ensina a levar conosco 2 ou 3 testemunhas. O que é esse 2 ou 3 testemunhas? Você tentou resolver com o seu irmão, não deu certo. Agora você vai chamar 2 ou 3 pessoas de Deus, de caráter. Pessoa que vai testemunhar ali. É pessoa que você confia, que ela é uma pessoa íntegra, uma pessoa de Deus. Não conseguir resolver com o seu irmão, chama mais 2 ou 3 pessoas e vamos tentar resolver. Aí vocês sentam e vocês tentam
resolver aquele conflito. Você vai lá, você conversa, e você confessa, e você pede perdão, e a pessoa expõe a opinião dela, a outra vai lá e expõe a opinião dela, e nisso começa a gerar os atritos. E qual que é a função da testemunha? A testemunha, ela vai confirmar as acusações. Eu vou dar um exemplo. Você está em conflito com uma pessoa, você tentou conversar, a pessoa não quis. Você vai chamar duas pessoas de Deus. Vem cá, Tiago, e vem cá, Eide. Estamos aqui numa solução, num problema aqui, aconteceu isso. Aí a pessoa vai falar a posição dela, e a outra vai falar a posição dela, porque é sempre assim, cada um tem a sua verdade. A testemunha é aquela pessoa, irmãos, quantas vezes eu já vejo pessoas chegando até os pastores, chegando em mim, chegando no líder, falar: eu estou com um problema aqui, eu não consegui resolver. Aí senta lá o pastor, a pastora, e chega e chama as duas pessoas, e tenta resolver o problema. E qual que é a função do pastor e a pastora? Eles são as testemunhas. Eles são aquelas pessoas que vai passar a posição e a opinião deles sobre aquele caso. Quando você estiver em conflito, muitas vezes resolver sozinho não dá certo. Jesus está nos ensinando a pedir ajuda. E a função da testemunha é confirmar o que está acontecendo. É quando a pessoa de Deus, ela vai chegar e vai falar: não, mas isso aqui você precisa melhorar. Isso aqui você falhou. Isso aqui está errado, você precisa melhorar. A testemunha é para trazer essa clareza, é para trazer realmente a vontade de Deus. Mas vamos supor que você tentou resolver, chamou mais o líder de célula, chamou mais o líder do ministério, e não conseguiu resolver com a pessoa. Ela está irredutível. O que a gente faz? Desiste. O que Jesus ensina? Terceiro passo, terceira instância. Sabe por quê? Porque Jesus quer dar a oportunidade de uma conciliação entre os irmãos. E isso Jesus está nos ensinando a não desistir das pessoas. Você tentou a sós, não deu certo. Você chamou mais duas pessoas para tentar conversar, e conversaram, mas não deu certo. Houve um relacionamento. Aí Jesus ensina o terceiro passo, que é o próximo versículo. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate como pagão ou publicano. Irmãos, a Bíblia diz: aí se ele se recusar a ouvi-los, porque agora tem a testemunha, é aquela pessoa que está dentro da situação para tentar resolver. Se a pessoa ela não aceita, ela não quer perdoar, ela não quer se reconciliar, aí Jesus ensina um terceiro passo: conte à igreja. O que é conte à igreja? A pessoa sobe aqui em cima do altar e fala: ó, a Ede falou isso de mim, tentei conversar, ela não quer me perdoar, já chamei mais dois amigos ali, sentamos juntos, chamamos o líder de célula, conversamos, mas ela está falando mal de mim, eu já pedi perdão, mas ela não quer me perdoar, agora eu estou expondo, a Ede fez isso, e ela não quer me perdoar. É isso? Não. Contar à igreja é contar ao ancião, ao líder, ao pastor da igreja. O terceiro passo é você chegar: pastor, me ajuda, pastor. Aconteceu isso com o irmão, aconteceu esse atrito, ele falou uma coisa que eu não gostei, eu já tentei conversar com ele, não deu certo, eu chamei o líder de célula, eu chamei mais uma pessoa, sentamos, mas a gente continua brigado. Pastor, me ajuda, pastor. Vai lá o pastor, chama os dois. O que está acontecendo, gente? Cada um vai expor a sua posição, a sua opinião. O pastor vai pegar e vai falar a posição dele. Olha o processo que nós precisamos para manter a unidade, para manter a comunhão. Então o pastor chegou, e o pastor foi, e o pastor aconselhou.
Mas vamos supor, e isso acontece muito, o pastor chamou no escritório, tentou resolver, não deu certo. O que Jesus ensina? Deixa. Ela não quer. Ele não quer. Irmãos, tem gente que não quer perdoar. Tem gente que não quer se reconciliar. Tem gente que olha e fala: aquele irmão morreu para mim. Mal e mal paz do Senhor, e na falsidade ainda, porque eu tenho que dar. Mas aquela pessoa morreu para mim. Jesus está ensinando: você está fazendo de tudo para ganhar o seu irmão, não é para atacar ele, é para ganhar o seu irmão. Você está fazendo de tudo, não deu certo, você já falou a sós, você levou 2 ou 3 testemunhas, você foi com o pastor, aí sim, deixa. Porque isso é a prova que a pessoa, ela não quer perdoar. Ela não quer gerar uma comunhão. Ela quer viver a vida dela. Aí Jesus está ensinando para nós o tratar como um pagão publicano. Sabe o que é isso? É como não cristão. É para deixar mesmo. Porque tem gente que não quer, irmãos. E isso é a prova que quando você não quer, Deus não vai interferir. Se você não quiser relacionamento de novo na igreja, você não vai ter. A Bíblia está ensinando para tratar como um pagão, porque o livre-arbítrio da pessoa não quer se reconciliar com a igreja, não quer se reconciliar com o irmão, não quer perdoar pelo que o irmão fez. Aí Jesus está dizendo: vocês aí sim, deixa. Vocês fizeram a sua parte. E olha como Jesus confia nesse processo. Próximo versículo 18. Eu digo a verdade: tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Sabe o que Jesus está ensinando? Que tudo começa aqui na terra. Porque tem gente que fala assim: eu tenho um conflito muito grande, eu preciso resolver. Deus envia o anjo da reconciliação. Deus vem aqui e une a gente. Deus, oração. E Jesus fala: não adianta vocês orar para mim, quem tem que resolver foi vocês. Vocês que brigaram aí, vocês que fofocaram, vocês que falaram mal um do outro. Aí Jesus fala: o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Eu vou dar um exemplo. Eu falei contra o Rodolfo, falei mal do Rodolfo porque ele é careca e não sei o que. Falei mal do Rodolfo. Rodolfo ficou sabendo. O Rodolfo está na igreja, mas não fala mais comigo, porque eu dei mancada com o Rodolfo, e eu errei com o Rodolfo. Aí eu vou lá: Rodolfo, é o seguinte, aquilo lá eu falei mal, não sei onde estava com a cabeça, queria pedir desculpa para você. Mas o Rodolfo: não, você falou, você não devia, e blá 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 blá. Rodolfo, queria pedir perdão para você, vamos ficar junto. Não. Sabe o que Jesus está ensinando? Vem cá, Rodolfo. Isso aqui, vamos supor que isso aqui é a tomada do céu na terra. Jesus está ensinando: vem cá, dá a mão. Rodolfo, você me perdoa? O que vocês ligar na terra, o perdão, a reconciliação, a comunhão, o que vocês ligar na terra terá sido ligado no céu. Mas o Rodolfo, ele não quer. Eu falo: Rodolfo, me perdoa, por favor, vamos acertar. E ele não quer. Rodolfo, vem. E ele não quer. Se ele não se ligar, não está sendo ligado no céu, igreja. Deus abençoe. A sua posição, o seu mundo, a sua prisão, está fazendo você não se ligar ao céu, não se ligar a Deus, porque agora você ainda vem na igreja, mas você vive o seu mundo, e Jesus está dizendo que a gente não está se ligando a Ele por causa disso. Aí a gente fala assim: mas como? Eu conversei com o pastor, eu conversei com o líder de célula, eu conversei com outro irmão, eles falaram a mesma coisa, mas quem garante que eles estão certos
e eu estou errado? Quem garante que é eu que errei nessa situação? Porque às vezes, irmãos, os dois erram, às vezes um erra, e nisso fica cada um com a sua verdade. O pastor chega, o pastor conversa, a testemunha conversa, mas a pessoa, ela é orgulhosa, ela fala, não, eu estou certo. Quem vai me convencer de o pastor, que é humano, ele pode errar? Olha o que a Bíblia diz no próximo versículo. Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que estás no céu. Vamos lá. Esse versículo, ele é pegado isoladamente para a pessoa que ela tem um sonho. É a teologia da prosperidade. Então a pessoa, ela quer alcançar algo na sua vida. Eu quero ganhar no Hipersaúde 250 mil reais, mas eu preciso que mais 2 concordem, porque aí Deus vai dar um cheque em branco para nós. Então a minha esposa e a minha sogra também concordam com que eu quero ganhar. Então agora somos nós 3, agora só a gente orar e Deus vai dar. É assim que funciona, igreja. Você quer muito aquele emprego, então você vai orar, a esposa vai orar e o tio vai orar. 3 concordando, Deus tem que dar, porque o que 3 concordar será dado. Mas vamos ao contexto. O que Jesus está nos ensinando é que quando 2 ou 3 concordarem na terra sobre qualquer assunto, deixa eu falar um negócio para você. Quando você tem um atrito, veio o pastor e falou algo para você, veio a testemunha e falou algo para você, o que Jesus está dizendo é que quando 2 ou 3 estiverem reunidos sobre qualquer assunto, é Deus. Deus está ali. Deus não está na terra, Ele usa homens. Eu passei por uma situação quando era líder do ministério de louvor, com um irmão, e eu tinha que tomar uma posição. Mas como que eu sei que eu vou tomar a decisão certa? Uma decisão muito séria. Fui lá, falei com o pastor Davi. Pastor Davi, está acontecendo isso. Mostrei todo a conversa minha e da pessoa. O que eu faço? Ele passou a posição dele. Fui lá no pastor Israel, pastor missionário Moisés, lá em Marília. Estou passando por essa situação. O que eu faço? Isso. E o que eles falaram era exatamente o que eu ia fazer. Quando 2 ou 3 concordarem, para você saber se você está certo ou não, chama 3 pessoas de Deus. De Deus. Imparcial. Porque não adianta você também, eu estou com um problema com o irmão, mas eu vou chamar aqui o meu pai, minha mãe e meu irmão. Não vai ser imparcial. Vou dar um exemplo. Eu tive um atrito com o ministério, com a líder do ministério de dança. Quem que é a líder do ministério de dança? Rebeca. Peguei e falei tudo para ela. Eu como pastor, ela como líder do ministério de dança, falei tudo. Todos os bastidores que você não vê, mas acontece em todas as igrejas. Peguei e falei tudo. Ela aceitou? Não. Ela pegou e falou tudo para mim. E é isso que acontece conosco. Você tem sua posição, sua versão, a pessoa tem a dela. E agora? Aí vai viver cada um no seu mundo. Ou sai da igreja, faz qualquer coisa. Mas a minha posição não muda. Mas eu preciso agora das testemunhas. Tentei conversar sós com ela. Conversamos, eu falei, ela falou, não resolveu. Vamos à segunda instância. Segunda instância. Preciso de testemunhas. No diálogo meu e da Rebeca, entrou uma terceira pessoa. Essa pessoa se chama Thaís. Thaís é uma pessoa de Deus. Thaís é uma pessoa de caráter. Thaís é uma pessoa que gosta de mim. É uma pessoa que gosta da Rebeca.
Thaís ficou sabendo da situação. Eu peguei e eu mandei um áudio para Thaís expondo a minha posição. E qual que foi a posição da Thaís? Não concordo muito não com você, Tiago. E a Bíblia diz, o que 2 ou 3 concordarem na terra, será concordado no céu. Quando a Thaís chegou e falou, não nessas palavras claras, mas quando ela expressou que ela não estava concordando com a minha posição, eu tenho que ter a humildade de chegar na Rebeca e falar, Rebeca, perdão, eu errei contra você, porque eu nem menos eu perguntei para você como é que você estava, só fui falando. Se resolveu na segunda instância, mas para resolver a gente precisa ter a humildade. Para resolver a gente precisa correr atrás da pessoa e, se necessário, pedir perdão para ela. Porque se a gente não faz isso, a gente não resolve. Aquilo só aumenta. E eu passei numa situação com Lucas, não, vou falar depois. Aí vai entrar o próximo versículo. Nós estamos no 19, agora vamos entrar ao 20, que é o que nós lemos. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então qual que é o contexto de Jesus? Onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome. Sabe o que é isso? Onde se reunirem 2 ou 3 para se reconciliar. Onde reunirem 2 ou 3 para pedir perdão. Onde se reunirem 2 ou 3 é você, a pessoa e o pastor. Onde se reunir 2 ou 3 é você, a pessoa e a testemunha. Onde se reunir 2 ou 3 é você e a pessoa. Toda vez que você se reúne com a pessoa no nome de Jesus, é o perdão, é a reconciliação. Esse é o contexto. Jesus está dizendo, no meio das suas brigas, no meio dos seus BOs, no meio dos seus problemas, no meio das suas fofocas, no meio das suas mentiras, no meio das suas acusações, eu estou no meio de vocês 3, para ajudar vocês a resolver esse conflito que vocês criaram. Agora, o que vocês ligarem na terra, se vocês amarem, se vocês perdoarem, se vocês pedirem perdão, vai ser ligado no céu. Jesus está dizendo, eu vou descer sobre essa intriga, sobre essa confusão, e eu vou agir, mas começa com a ligação de vocês, começa com os passos de vocês. E eu, em um mês, eu tive problema com o líder do Ministério de Louvor, Lucas. Eu falei uma coisa, ele falou, ele não concordou, ele retrucou minha posição e a dele. No mesmo mês, eu tive um atrito com a líder do Ministério de Jovens, Thaís. Falei uma coisa, ela falou outra coisa. E no mesmo mês, confusão com a Rebeca. Rebeca chegou na segunda instância, segundo passo, e se resolveu. Agora com Lucas e Thaís, foi no primeiro passo, o a sós. Como que se resolveu isso? Como que a gente resolveu? Porque ainda tem a oposição da pessoa e a minha posição. Como que a gente resolveu? Como a gente cortou o mal pela raiz? Como a gente se reconciliou? Com uma palavra de 6 letras. Qual é a palavra? Perdão. Só. Do nada tem um áudio. Eu não vou dizer de quem para quem, porque o que menos importa no perdão é quem errou. O que importa é que o perdão aconteça. Num diálogo meu com a Thaís,
num diálogo meu com Lucas, ouvi uma palavra: me perdoa. Acabou. Resolveu. Me perdoa. Irmãos, muitas vezes o que menos importa é quem está errado, e o que mais importa é o perdão acontecer. Quando ouve essa expressão, eu gostaria de pedir perdão para você. Acabou. Acabou. Morreu. E é isso que Jesus quer de nós, na primeira instância, no primeiro passo. Não é acusações. Chega na pessoa, algumas vezes eu fui ferido, mas eu queria perdoar. Eu queria pedir perdão para você. Acabou. É o que Jesus nos ensina. Irmãos, eu creio tanto num contexto da Bíblia, porque essa história acabou aqui, essa narrativa de Jesus. Mas o mesmo capítulo, ele continua em outra situação. Eu acredito muito no contexto do capítulo, porque quando você vai fazer um devocional, uma leitura bíblica, você lê o capítulo. Então a pessoa, ela leu do 15 ao 20. E os irmãos entenderam, amém? O sentido. Mas Jesus, ele continua em outra história. E olha o que diz a outra história, que é o próximo versículo. Então Pedro aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu deverei pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Quantas vezes você tem que perdoar seu irmão da igreja? Sempre. 70 vezes 7 num dia. Sempre. Sempre que o irmão falhar contra você, Jesus diz: perdoa. Por quê? O contexto vai dizer, 23: por isso o reino dos céus, a vontade de Deus, é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, fala comigo, não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Agora, irmãos, volta no versículo anterior para mim. A Bíblia diz que aquele senhor, ele tinha uma dívida, aquele homem, ele tinha uma dívida com seu senhor que ele não conseguia pagar. Era muito alta. E qual que é a dívida que a gente não consegue pagar com Deus? Os nossos pecados. Os nossos pecados é uma dívida muito grande. Então nós chegamos diante do Senhor e a gente tem um encontro com Ele, que é o próximo versículo, coloca para mim. E aquele homem implorou: Senhor, tem paciência comigo. É aquele momento que você chega diante do seu Senhor, no encontro com Deus, na igreja, num culto, você vê o quão dívida, quão pecador você é com Deus. E a gente pede perdão pelos nossos pecados. E olha o que Jesus diz no próximo versículo: o Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a sua dívida e o deixou ir. Nós somos pecadores, merecemos o inferno. O inferno é o pagamento dos nossos pecados. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, é o inferno. Aí esse homem chegou e falou: Senhor, me perdoa, Deus, eu estou com uma dívida muito grande aos meus pecados. A Bíblia diz que o Senhor cancelou a dívida. Como que Jesus cancelou a nossa dívida? A cruz. Ele pagou o preço. O preço tem que ser pago.
Ele pagou o preço, ele cancelou a dívida e deixou aquele homem ir. Então a pessoa veio para a igreja, ela teve um encontro com Deus, ela reconheceu que ela é pecadora, ela foi até Jesus, num preço que a pessoa não conseguia pagar, Jesus foi e pagou o preço pelaquela pessoa, cancelou a dívida, aí falou, agora você pode ir para onde? Para o mundo? Não, para a igreja. Agora você tem irmãos, agora o meu sangue te pagou o preço, o meu sangue te limpou, agora você vai ter um pai, e agora você vai ter um irmão, irmãos, e agora a dívida foi paga na cruz, ele aceitou Jesus, ele foi no encontro, Jesus deixou ele ir, e ele foi para a igreja. E olha o próximo versículo. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, um dos seus irmãos, que lhe devia quanto? 100 denários, agora tem um valor. O primeiro é uma dívida muito grande que a pessoa não conseguia pagar. Agora um irmão deve para ele 100 denários, já tem um valor. Agarrou-lhe, começou a sufocar, dizendo, pague o que você me deve. E a pessoa ela vem na igreja, aí o irmão foi e está devendo 100 denários. Falhou, pecou, errou contra você. E o que a gente faz? Você vai me pagar o que você me deve. Você é meu irmão, mas você vai me pagar. E a pergunta é, há uma dívida? Deve 100 denários. Ou seja, aquela pessoa falhou com o irmão. Então ele agarrou pelo pescoço, ele acabou de sair com Deus. Ele agarrou a pessoa pelo pescoço e falou, você tem que me pagar, porque você está me devendo. Próximo. Então o seu conservo caiu de joelho e implorou, tenha paciência comigo, e eu pagarei você. É o a sós, está tentando resolver. A pessoa ela confessou que ela falhou, agora eu vou pagar você. Mas o que aquela pessoa fez? 30. Mas ele não quis, antes saiu, mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. A pessoa não quer. Você falhou comigo, então a partir de agora, você está nessa prisão. Não quero papo com você, não quero conversar com você, porque você me deve 100 denários. A minha vontade é sufocar você. E às vezes a gente dentro da igreja tem vontade de sufocar um irmão, não tem? Pode falar, irmão, não tem? Aí o que a gente faz? Bom, eu não quero sair da igreja, eu vou tentar. Mas ali tem 4 prisões, ali tem 5, ali tem 6, ali tem 7. Pessoas que me devem, tem que pagar. Errou comigo, falou mal de mim, inventou a meu respeito, agora ela está na prisão. E tem pessoa que chega na igreja e olha ao seu redor, parece o Carandiru, só tem prisão. E a prisão é a vontade de sufocar a pessoa. Aquele conservo simplesmente ele falou, eu vou pôr você na prisão. É assim, ó, eu não quero papo com você, eu não quero relacionamento com você, para mim chega, olha o que você fez comigo, você não muda. Então a partir do momento você está na prisão. E sabe o que acontece quando a gente coloca um monte de gente na prisão? A gente não consegue ficar mais aqui dentro, porque a gente não consegue nem cumprimentar as pessoas mais. Está todo mundo preso. E aquele homem simplesmente falou, você vai ficar na prisão. Isso, eu não vou perdoar você. Você me feriu. Agora a minha vida é essa. Esquece você. Próximo. Quando os outros servos companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que lhe havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse, servo mau, eu cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou.
você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você. O que Jesus está dizendo para nós é: ei, olha a sua dívida, olha o preço que eu paguei pelos seus erros, pelos seus pecados. Olha o que o meu Pai fez para pagar a sua dívida, que não tinha preço, que você não conseguia pagar. E eu paguei, eu te amei, eu te perdoei, agora eu te coloquei na comunidade, e você não consegue pagar, perdoar 100 denários. Olha o preço que eu paguei para perdoar a sua dívida. E a gente continua pecando todo dia. Todo dia Jesus tem que ter misericórdia de nós. E Ele paga, porque Ele nos ama, porque Ele perdoa. Aí Ele diz: mas como pode? Você não consegue perdoar o irmão, sendo que eu te perdoei. O preço maior foi de Cristo, não foi seu. Não tem como a gente comparar, a gente perdoar o que as pessoas fazem conosco, do que o que a gente faz com Deus. A Bíblia nos chama de prostitutas. Ele é o noivo e nós somos a noiva prostituta. A Bíblia nos chama de adúlteras. E Ele nos ama e Ele nos perdoa. Então Deus chegou e falou: eu não estou entendendo, você não consegue perdoar 100 denários. E olha o resultado. Irado, e isso aqui ninguém quer. Todo mundo quer o Deus que perdoa, o Deus que ama. Mas o Deus, quando vinha a justiça, aí ninguém quer. Irado, o seu Senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Cuidado, igreja. Salário do pecado é a morte. Quem muito foi perdoado, muito ama. Não é isso que nós cantamos? Nós precisamos demonstrar. Tem situações quando a gente começa a não perdoar, a gente não consegue ficar aqui, a gente se afasta do perdoador. A gente se afasta da fonte. E agora veio a justiça para aquele homem, porque ele não conseguiu estar em comunidade, ele não conseguiu amar, ele não conseguiu perdoar. E agora vem a justiça, porque se Jesus perdoou e Jesus amou, ele tinha que perdoar e amar. Ele não é melhor do que Jesus. 35. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Jesus é muito claro, muito claro. Satanás, ele idolatra as nossas dores, porque parece o que a gente passa, o que as pessoas fazem conosco, machuca, e machuca mesmo. Mas a questão é quando a gente olha para o que Jesus fez, acaba com a gente. Se o que Jesus fez não constrange a gente, o problema está em nós. E como eu falei, eu gosto muito do contexto do capítulo. Nós lemos o meio, este é o último versículo. Agora, olha o primeiro versículo desse capítulo. Vê se Deus não faz tudo certinho. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, Jesus colocou no meio deles e disse: eu asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. E o que a criança tem de tão mágico?
O pai bate, a mãe bate, disciplina, corrige, a criança xinga, a criança grita, a criança chora. Dá 10 minutos, como é que está a criança com você, igreja? Como é que o seu filho fica depois? Ele te abraça, ele te ama, ele te perdoa. Dá meia hora, aí ele faz algo, você vai lá e grita e briga, ele fica bravo, ele faz um monte de coisa. Dá 10 minutos, ele está lá, ele esqueceu, ele amou, ele perdoa. Jesus está nos ensinando: ei, o seu maior professor está dentro da sua casa. O seu maior professor é pequenininho. Não importa o que você faça, pai e mãe, o seu filho vai sempre te amar, sempre te perdoar. O problema é quando ele cresce, mas quando ele é criancinha, ele sempre te ama, ele sempre te perdoa. E o que Jesus está nos ensinando? Nós precisamos, a nossa comunidade, ser como essas criancinhas. Amar, perdoar incondicionalmente. A criança, não é que você explicou e o pai entendeu, e o filho entendeu. Não, ele não entendeu. A questão não é do filho entender ou não. Não é se o pai estava certo ou não. O problema da criança é que ela ama tanto o pai, ela quer estar tanto com o pai, que ela esquece. Ela é inocente, ela é pura, ela é dependente do pai. O problema é que a gente cresce e a gente acha que a gente não precisa mais daqui, a gente não precisa mais da comunidade, a gente não precisa mais dos irmãos, não precisa do pastor, não precisa da igreja. Não tem como, igreja, você tem que ser dependente do papai. Você tem que amar os seus irmãos. Se coloque em pé nessa noite. Volte a ser criança. Volte a ser criança. Você foi perdoado. O preço foi alto. Quebra as cadeias da sua vida nessa noite. Tira as cadeias da sua vida. Você conheceu o seu Deus, você é uma nova criatura. Quem não for como criança não vai conseguir. Oh Espírito Santo, tem misericórdia de nós, ó Deus. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Recebi um novo coração do Pai. Você lembra do seu encontro com seu Pai? Coração regenerado, coração transformado. Ele pagou o preço. Coração que é inspirado por Jesus. E agora você passou a ter um novo coração. Como fruto desse novo coração, Declare. eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Somos a comunidade. Preciosa é a nossa comunhão. Precisamos estar juntos. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim.
querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Precisamos voltar. Recebi um novo coração do Pai, Precisamos voltar a ser o que nós éramos. coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Mostre os seus frutos. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Só a igreja nessa Somos mão. corpo, e assim bem ajustado, Senhor, uma família. Preciosas para mim, quero ser como criança, Ah, como precisamos. te amar pelo que é, Volte a ser criança, igreja. voltar à inocência Eu não quero crescer, ó Deus. e acreditar em ti. Não quero ser independente, Senhor. Mas às vezes sou levado Eu não quero. pela vontade de crescer. Eu não quero, eu não posso, Deus. Torna-me independente Sozinho eu não consigo. e deixo de simplesmente crer. Eu não quero, eu não posso, eu não quero, Deus. Oh, não posso viver Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Senhor, não posso viver longe do seu amor. Senhor, não posso
Deixa Ele te abraçar nessa noite. O Pai está aqui. Abraça-me. O Pai está aqui, igreja. Nós somos os filhos. Abraça-me. O Pai está aqui. Com teus braços de amor. Senta no colo dele. Pede colo para Ele, seja criança. Abraça-me, Senhor. Abraça-me e deixo de simplesmente crer, de simplesmente crer. Não posso longe do seu amor. Fala para Ele. Eu não posso. Não me deixa. Não me deixa. Posso viver longe do seu Volte a engatinhar, igreja. Nós precisamos entender que não somos nada. Não merecemos nada, não podemos cobrar nada, porque não somos nada diante dele. Diante dele não tem certo e não tem errado, somos todos miseráveis pecadores que precisa do colo do Pai. Essa vida egoísta, só olhar pra mim me afasta do amor. Chega de viver essa vida egoísta. Chega. Só olhar pra mim me afasta do amor. Te afastando dele. Eu quero amar como tu amas. O Senhor me perdoou. Me importar com os perdidos, fazer obras maiores. Eu quero estar em meio à Comunidade, na igreja, de curados e remidos, onde tua glória eu quero amar. me ensina. Eu preciso disso, Deus. Me importar com os perdidos, fazer obras maiores. Eu quero estar em meio à multidão de curados e remidos, onde tua glória pode nos tocar. Pai amado, Senhor, o Senhor acredita em nós ainda, Deus. O Senhor acredita na casa da bênção. Satanás está fazendo de tudo para trazer intrigas, brigas e confusões, mas ele está derrotado. Nós somos filhos de Deus. O sangue do Senhor Jesus nos une, nos limpa, nos purifica. E a partir de hoje, nós vamos nos esforçar ao máximo
para seguir os 3 passos que o nosso mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, porque Ele diz que quando estiver 2 ou 3 reunidos para resolver um conflito, Ele está no meio de nós, e Ele vai entrar com o bálsamo, Ele vai entrar com a cura, e Ele fará dessa comunidade uma comunidade unida, uma comunidade cheia de amor, cheia de perdão, cheia de Deus. Nós somos filhos unidos. Aleluia. Fui perdoado e amado por Jesus. Fui perdoado. Quem muito foi. Aleluia. 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 Fui perdoado e amado por Jesus. Fui perdoado. Quem muito foi. Quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado, e eu te amo, meu paizinho, meu rei salvador, eu te amo. Quem muito foi, quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado, e eu te amo, meu rei salvador, eu te amo. Aplauda ao Senhor nessa noite. Aleluia. 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 Tem muitas pessoas que Jesus está pedindo para você os 3 passos. Ele ama você, mas ama também o seu irmão. Vá em paz em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, te acompanhe, te ilumine, em nome do Senhor Jesus.